Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estou grato a Deus por estar aqui nessa data tão especial. Eu dou graças a Deus por estar junto nesse projeto. Esse projeto ganhando alma em todas as nações. E nós sabemos que esse projeto é um projeto que consolidou-se em todo o Brasil. E eu louvo a Deus, porque Deus colocou esse projeto no coração do pastor Tiago. E eu quero dizer ao pastor Tiago Campos que esse projeto que Deus colocou no seu coração não é somente dele, mas é de todos nós. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que continue, não pare, continue marchando. Louva a Deus pela vida da sua digníssima esposa, a nossa irmã missionária Camila. Que Deus possa abençoar grandemente a serva do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Claudir e também pela vida do pastor Alexandre. Deus abençoe, meu filho. Sou grato a Deus pela vida de vocês. E também dos demais que estão na retaguarda, o pastor, a cantora e assim sucessivamente. Meus irmãos, eu vim para ministrar uma palavra de Deus. Eu orando, Senhor, e pedindo ao nosso Deus para que Ele viesse me dar o discernimento de eu pregar uma das duas mensagens que eu tinha preparado. Uma delas é o crente curioso e pela sua curiosidade ficou pelado. E a segunda mensagem seria o crente que se desviou e ficou louco. Se coloque de pé por bondade. Para quem não me conhece, irmãos, eu sou o pastor Neucides Aliado, Distrito Federal. Pastorio ali o ministério. E também pela misericórdia de Deus, sou presidente da Convenção Nacional e Internacional Unidas no Brasil, onde nós estamos tanto no Brasil como no exterior. Eu sou casado há 20 anos, a minha esposa foi a minha primeira namorada, tenho 2 filhos, meu rapaz tem 18 anos, é levita na casa do Senhor, é auxiliar, me ajuda na obra de Deus, que é uma bênção. Tenho também uma filha, a minha filhinha está ali completando seus 12 anos. E eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de 2 Crônicas. Eu não vim de Brasília para gritar. Eu vim aqui para ser um profeta de Deus. Eu vim aqui como mensageiro da palavra para o teu coração. Porque o que eu aprendi, meus irmãos, o que a palavra não fazer, homem nenhum faz. E Deus de Israel, Ele não tem compromisso com a palavra do homem. Ele tem compromisso com a palavra dele. Quando a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, não é a do homem. O homem pode falar asneira, agora a palavra dele não volta vazia. Amém, queridos? 2 Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler somente o versículo 6, mas quem tem a Bíblia, por favor, abra a tua Bíblia. E depois que nós ler o versículo 6, você não vai fechar sua Bíblia. Você vai continuar com ela aberta. Porque o tema da mensagem hoje é: o crente que se desviou
ficou louco. Tem coragem de falar para o seu irmão aí, triscar nele e dizer assim: olha, não desvia, hein? Corre um risco muito grande se desviar dos caminhos do Senhor. Está escrito assim a palavra do nosso bom mestre, capítulo de número 33, versículo de número 6. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Diz assim: e também edificou altares a todo o exército do céu, e aos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou os seus filhos como oferta no vale de Rinom, e usou de adivinhões, de orgulho, de feitiçaria, e tratava com os feiticeiros, e prosseguia fazendo mal para provocar a ira do Senhor. Podem sentar, meus amigos. Preste atenção, meus irmãos. Veja como esse homem ficou louco. Olha o que diz o texto. Ele começou a andar com os feiticeiros, com os macumbeiros, começou a fazer atrocidade, tudo que era ruim, só para provocar a ira a Deus. Imagina um homem propor no seu coração dizendo: eu vou provocar a Deus, eu vou fazer com que Deus se ira, eu vou fazer com que Deus se revolta contra a minha própria pessoa. Eu vou enfrentar Deus e vou fazer o máximo do pior que existe na face da terra, só para me ver Deus irado. É louco ou não é? Está mais para doido do que certo da cabeça. Mas deixa eu introduzir para os irmãos entender a loucura deste homem e aonde que ele se desviou. Se vocês lerem comigo a partir do versículo de número 1, a Bíblia se trata de um homem chamado Manassés. Para quem não sabe, Manassés, ele foi rei de Israel. A Bíblia diz que Manassés reinou em Israel 55 anos. Mas quando Deus chamou Manassés, Manassés tinha 12 anos de idade. Olha para mim e eu vou profetizar agora na tua vida. Quando eu olho para a palavra e vejo o Senhor Deus chamando alguém com 12 anos, eu começo a conjecturar e entender que para Deus usar não tem idade. Não importa a idade que a pessoa tem, porque se Deus usou este homem Manassés com 12 anos de idade, ele começou a usar Abraão com 75 anos de idade. Então não tem idade para Deus usar, desde que você dê lugar para Deus, desde que você se entrega ao Deus de Israel, ele pode te usar na terra dos viventes. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui e acolá a gente encontra alguém dizendo: estou velho demais para ser crente, estou velho demais para... Deixa os novinhos fazer a obra. Quem disse que a promessa de Deus é só para os novinhos? Aqui e acolá tem alguém dizendo: você é muito menino, não deixa pregar não. Quem disse que a promessa de Deus é só para os velhos? Eu e você, nós estamos inseridos no chamado de Deus para o ministério. Se você crê, levante a tua mão para o céu. Se você crê, glorifique ao Senhor. Se você está inserido no chamado, dê glória a Jesus nesta noite.
55 anos durou o reinado de Manassés. Segundo a Bíblia, Manassés, filho de Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Israel que Israel já teve. Ezequias foi o homem que fez com que todo Israel deixasse a sua cultura de adorar Baal e se voltar a adorar a Deus. Ezequias, para quem não sabe, ele levou a cidade inteira, deixaram seus costumes de cortar bosque e de fazer Deus Baal e se prostrar diante deles e reconhecer somente o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Só que diz a Bíblia que esse rei, chegou o dia dele partir para o Senhor. E agora Deus teria que levantar um novo rei. E seria agora esse novo rei o seu próprio filho. O seu filho chamado Manassés. Manassés, pastor Éder, recebe um reinado abençoado. Recebe um reinado temente a Deus. Porque assim fizeram os seus pais. Ensinou a nação glorificar, ensinou a nação se render a Deus, ensinou a nação buscar o Deus Todo-Poderoso. Então ele tinha tudo para fazer um reinado abençoado pelo Senhor Deus de Israel. Só que o caminho que o seu pai Ezequias trilhava, ele começou a propor no seu coração dizendo: eu não trilharei o mesmo caminho do meu pai. Ele começou a olhar para a caminhada despisada do seu pai Ezequias, e ele começou a achar difícil andar conforme o seu pai andou. Então ele propôs no seu coração de se desviar do Deus de Israel. A vida de compromisso com Deus ele não quis. A vida de santidade com Deus ele não quis. Entrar pela porta estreita ele não quis. E é o que nós estamos vendo nessa geração. O povo de Deus está se envelhecendo, enquanto a nova geração não quer ter um compromisso com Deus. A nova geração não é uma geração de Davi, igual muitos estão pregando aí. É uma geração que não quer ter uma vida no altar, a vida de oração. Eles querem mais para balada do que santidade diante de Deus. Concorda comigo quem quiser, mas quem sustentou a igreja até hoje são as irmãs do círculo de oração. São esses irmãos que até hoje estão na porta da igreja, que nunca se vocacionou e nem quis se candidatar para um cargo, mas é fiel na porta da igreja, abre a igreja e só sai quando termina o culto. Enquanto o crente que agora está se levantando dizendo que é a geração de Davi, não pode dar 9 horas, que ele quer ir embora com a família, e se a família não for, ele deixa a família e vai sozinho. Não quer trilhar pelo caminho estreito com Deus. Foi mais ou menos assim com Manassés. Se vocês lerem comigo o versículo de número 2, você fica assustado com Manassés. O versículo de número 2 é o versículo que me chama muito a atenção. Este versículo diz assim: e fez o que era mal perante o Senhor. No lugar dele fazer o bem, no lugar dele ter boas atitudes, no lugar dele andar na presença de Deus, ele resolveu fazer o que era mal, o que era de errado, o que não prestava. Ele começou a fazer, e diz a palavra de Deus. Sabe o que diz o versículo de número 2? O versículo de número 2 diz, meus irmãos: segundo a abominação do gentio, que o Senhor já tinha rejeitado, foi a atitude que ele tomou. Sabe o que Manassés fez? Eu vou fazer pior do que os ímpios. Coisa que nem ímpio tem coragem de fazer. Ele preferiu se desviar
e fazer mal perante os olhos de Deus. Por que não dizer que é um crente que se desviou e ficou louco? Para mim é mais do que doidura um crente tomar uma atitude dessa. Eu estou falando de alguém que foi criado nos princípios. Eu estou falando de alguém que nasceu dentro da igreja. Alguém que recebeu profecia. Eu estou falando de alguém que tem chamada. Eu estou falando de alguém que é filho de crente. Eu estou falando de quem que os pais levaram a vida inteira servindo ao Senhor. E que ele propôs no coração não servir mais a Deus. E você me pergunta assim, pastor, mas a Bíblia diz que ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. E que mal são esses que Manassés fez? Leia comigo o versículo 3. Olha a barbaridade, apóstolo Claudir. Olha a atrocidade desse homem. Olha até aonde esse homem chega com uma vida desviada da presença de Deus. Diz o texto sagrado, no versículo de número 3: pois tornou edificar altos que o seu pai Ezequias já havia sido derribado. Olha o que ele faz, pastor Éder. Aquilo que o pai dele tinha tirado do meio da nação, ele voltou a trazer de volta. Sabe aquelas práticas de adorar Baal, de pegar madeira no bosque, cortar, preparar ela, modelizar aquela madeira e colocar diante do povo, dizer esse aqui é Deus. Ele começou a tornar essas práticas que o pai dele tinha tirado. Voltar ao povo à idolatria. Ele não quis seguir os passos dos seus pais. O seu pai já tinha tirado os hábitos e os costumes de Israel. Quando se fala de prestar culto, de prestar-se adoração. Só que ele não quis, meus irmãos. Ele preferiu fazer tudo ao contrário do seu pai. Presta atenção e olha para mim, meus irmãos. Não ficou somente nisso. Quando Manassés começou a levantar ídolos, deuses, e começou a voltar os hábitos no meio do povo de Israel, porque ele não tinha mais nada de crente, ele não tinha mais nada com Deus, ele já tinha rompido a aliança. A Bíblia diz no versículo de número 4, se você estiver lendo a palavra, veja o que diz a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a qual a boca do Senhor para falar conosco. E diz o versículo de número 4, que este homem fez coisas terríveis. Diz o versículo 4, e ele disse e ordenou ao povo e os moradores de Jerusalém, que viesse e levantasse os deuses, e edificasse os deuses na casa do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ele deu ordem ao povo dizendo: nós vamos voltar ao que era antes aqui em Israel. O que meu pai tirou, o que meu pai arrancou, nós vamos trazer tudo de volta, porque a intenção dele era provocar a Deus. Sabe o que ele fez? Se você ler o texto, diz que ele colocou um ídolo dentro da casa de Deus. Sabe que ídolo era esse? Era a pessoa mais conhecida da sua época. Era a pessoa mais atrativa. É tipo assim, crente diz, vai tal fulano de tal daqui, fica naquilo insistindo, induzindo o povo à idolatria. Irmão, não é fulano, não é A, não é B, é Deus neste lugar, é Jesus neste lugar. O nome que brilha é o dele é maior, é o dele que é glorificado, é o dele que é exaltado, em nome de Jesus Cristo. E por confiar muito no nome A, no nome B, às vezes o nome de Jesus não está presente. E ficamos frustrados. E Deus tem abominado esse tipo de idolatria no meio do povo de Deus.
O primeiro lugar, irmãos, quem assume na congregação é o Senhor, é Deus. Manassés, quando assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi pegar um ídolo, a um nome que era mais conhecido, levou para dentro da casa de Deus e ergueu e disse: vocês adorarão esse Deus, vocês servirão a eles. Diz a palavra de Deus que quando o povo vieram para a igreja cultuar, conforme o seu pai tinha ensinado, e quando o povo chegaram na igreja, o povo se assustou e disseram: meu Deus, que é isso? Ficaram todos atônitos, porque foram surpreendidos com a atitude de Manassés. Sabe o que é isso? É o pastor vir hoje para adorar a Deus, e a igreja mudou todo o cenário da liturgia. E você fala: não, mas eu não aprendi assim. Meus pais na fé dizem que se adora a Deus assim, serve a Deus assim. É Ele no coração, e é de boca e coração que nós servimos a Ele, e não simplesmente como esse povo estão fazendo, e começa a estranhar a forma daquele culto. E o povo chegaram em Manassés e disse: Manassés, não foi assim que teu pai nos ensinou. O teu pai nos instruiu nós andar num caminho. E ele, o povo, disse para ele: Manassés, sabe o que teu pai falou para nós? No versículo 5, o teu pai diz que na casa do Senhor não terá Deus e nem imagem de escultura, mas somente farão menção do nome dEle. É somente o nome dEle para ser glorificado, é somente o nome dEle para ser exaltado. Através de glorificar o nome do Senhor, Ele se faz presente neste lugar. Através de nós fazer menção o nome do Senhor, Ele preenche toda a casa. Sabe o que o povo estava dizendo? Manassés, não precisa nós materializar, não precisa nós ver, precisa somente sentir. Precisamos somente perceber e fazer menção do seu nome na casa do Senhor. O nome dele é suficiente. Sabe o que diz o texto, meus irmãos? Ele não parou de fazer atrocidade. Se vocês lerem o versículo de número 5, ainda continua dizendo que Manassés, ele colocou o ídolo à casa do Senhor, e agora ele vai ao pátio da casa de Deus, e ele pega todo tipo de exército do céu. Que é isso, pastor? É ele pegar estrela, é ele pegar lua, é ele pegar sol, é ele pegar anjo, tudo que havia no céu, e ele levantou um altar ao redor da casa do Senhor, e cada altar ele colocou um tipo de exército do céu para o povo adorar. Tudo isto para provocar a Deus. Que loucura! O crente que se desviou e ficou louco. É muita loucura desafiar o Deus de Israel. Meu Deus, aonde é que vai parar? Até onde ele vai? Parece que eu vejo Deus até conjectura nessa hora. Parece que eu vejo Deus se levantando do trono, colocando o ouvido e dizendo: vai, eu vou ver até onde tu vai. Porque tudo tem um limite nessa caminhada. Pode até ir com a tua rebeldia, com a tua desobediência, vai. Deus não vai te impedir, não vai. Mas vai ter uma hora que Ele vai puxar, assim, meus irmãos, com um gancho, como se puxa um peixe. Pode ter certeza, você não vai muito longe nessa rebeldia, você não vai muito longe nessa desobediência, você não vai ficar provocando a Deus a toda a vida, você jamais vai ficar enfrentando a Deus a toda a vida.
o Deus de Israel, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com agir, Ele vai entrar com a poderosa mão do Senhor. Ele achou pouco, mandou colocar nas cidades, nas ruas. Seria, meus irmãos, mais ou menos assim: o cartão postal da cidade tal é o Deus fulano, que é o que nós vemos por aí. Uma determinação dele. Tudo que o pai dele tinha tirado, ele voltou às práticas. Mas ele fez pior do que isso. O que ele fez, pastor? Versículo 6. Fizeram os filhos passar pelo fogo de Inom. O que é isso? Pastor Tiago Campo, o que é isso? Eu assisti no jornal uma reportagem de um casal que foi preso no Belém do Pará, que eles queimavam a filha no ritual chamado magia negra. Nada mais, nada menos do que ele começou a fazer a cabeça das pessoas. Por que não dizer que ele cauterizou a mente das mães e fazia com que elas entregassem seus filhos no seu braço? E ele ia para um lugar de sacrifício e queimava os filhos no fogo, no vale de Rinom. Isto era nada a não ser simplesmente um feitiço, uma macumbaria feita. Esse homem começou a andar com macumbeiro. Versículo 6. Ele começou a andar com macumbeiro, começou a andar com feiticeiro, ele começou a andar com adivinhão. Agora imagina um filho de crente, conhecedor da palavra, da verdade, resolve seguir outro caminho para não seguir o caminho do seu pai. E os crentes começaram a dizer: peraí, Manassés, que amizades são essas? Quem são essas pessoas? A Bíblia diz que ele se orgulhava e dizia: esse é o macumbeiro fulano. Versículo 6. Esse é o feiticeiro fulano. Sabe aquele tipo de crente que ele não sabe se ele pede oração ou reza? Era mais ou menos assim que ele estava vivendo. O crente servo de Deus não reza, ora. O crente servo de Deus não frequenta casa de macumbeiro, ele evangeliza o macumbeiro. O servo do Senhor, ele não usa de adivinhação, ele tem o chamado de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E só quem crê, levante a mão para o céu e glorifique a Ele. Meu Deus. Sabe o que Manassés fez? Versículo de número 6 que nós lemos nesta noite é o versículo mais impressionante, porque o versículo 6 diz assim: meus irmãos em Cristo, olha para a palavra do Senhor e começa a colocar ela no teu coração. Está escrito assim, meus irmãos, segundo as Escrituras, segundo a palavra do nosso bom mestre, diz a palavra de Deus: queimou seus filhos como oferta vivo no vale de Rinom, e andou com os adivinhões, e andou com os jogueiros, e andou na prática da feitiçaria, tratava com os feiticeiros e prosseguia fazendo aquilo que era mal para provocar a ira ao Senhor Deus de Israel. Ele estava fazendo tudo isso para provocar a Deus. Olha para mim, é louco ou não é? É doido ou não é? Se desviar e preferir andar com macumbeiro, com feiticeiro, queimar os filhos do povo de Israel no fogo, e ainda dizer: tudo isso eu faço para provocar a Deus. Trisca aí no seu irmão, trisca, fala para ele: esse crente é doido. É loucura, irmãos. É muita loucura. Alguém tirar o filho dos teus braços, o filho que tanto você chora e ama, e agora você ser cauterizado e permitir o seu filho ser queimado vivo em sacrifício ao Deus Baal.
Mas não parou por aí. Sabe o que acontece no versículo 7? Meu Deus, olha o tamanho da atrocidade desse homem. No versículo de número 7 diz assim, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos, aonde alegra o nosso coração a ver o tratar do Senhor na vida de alguém que está vivendo uma vida de desobediência. Diz a palavra do nosso Senhor no versículo de número 7 que no terceiro mês começaram a fazer, segundo a Bíblia, montoar no sétimo mês, acabando com que vieram para fazer mais sacrifício de mais crianças. Eles usavam o sétimo mês, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus, mas ele não usava aquilo para o nome de Deus, era para o povo não estranhar. Aqueles que tinham fé, aqueles que ainda serviam a Deus, ele queria iludir, porque Israel já tinha os seus hábitos de fazer alguma coisa usando o número 7 como a perfeição de Deus. Preguei lá em Canoas sobre o número 7. E para o povo não estranhar, ele usava, é como o tipo daqueles que quer fazer com que venha roubar nossa fé e começar a usar o nome de Deus, mas fazendo coisas que não estão na Bíblia. E muitos ainda vão por esses caminhos. Olha para mim, veja o que ele fez no versículo de número 8. No versículo 7, ele começou a usar alguma coisa da parte de Deus para inubriar a fé, para disfarçar que aquilo não era tão abusivo e nem que o povo viesse estranhar. É tipo assim, aqueles que faz isso e aquilo, não está na Bíblia, mas é para Deus. Eu não quero saber, meus irmãos, eu quero saber se Deus é o Deus do céu, é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, porque ele também fazia para Deus, mas não era o nosso Deus. Tem muitos que estão fazendo que é para Deus. É para Deus. E aí tem aqueles crentes que dizem assim, não, aonde fala em Deus eu estou lá. E não sabe o caminho que estão trilhando. Não sabe aonde estão se metendo. Porque hoje estão mais para a euforia do que para adorar o Deus de Israel. Hoje estão mais para o movimento do que para a palavra. Sabe por quê, pastor Éder? Porque palavra não massageia ego. A palavra, ela não tem dizendo assim, vou te dar carro, casa. Não. A palavra vai dizer assim, olha, te renuncia deste mundo. Abre mão dos tesouros dessa terra, se quiser seguir a mim. A palavra chama nós para o estreito com Ele, para o relacionamento sério e fiel. Mas só que não queres, quer ouvir a palavra de minha boca, eis aqui, eis acolá, enquanto só vive no eis, o meu Deus não é eis. Ele é hoje, ontem e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Vou pular o versículo 8 e vou para o 9 para nós ganhar tempo. Mas o versículo 9 é o versículo que mais me chama a atenção. Olha o que diz o versículo 9, meus irmãos. O versículo 9 é o versículo mais importante para mim desse texto. Por quê, pastor? Porque o versículo 9, ele diz assim, Manassés, pode conferir na sua Bíblia, diz assim, Manassés fez errar Judá e também os moradores de Jerusalém, de tal maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor já tinha destruído. Ele induziu não um só povo, mas duas nações se desviar do Senhor.
duas nações se desviar de Deus. Agora você imagina aquela massa humana fazendo tudo errado, ao contrário do que eles tinham aprendido. Imagina o apóstolo Claudio. Tudo que você ensinou, os preceitos de Deus, e agora vem seu filho desfazendo, dizendo: não é assim, nós não vamos andar como meu pai. Nós não vamos servir mais a Deus. Nós vamos fazer o que nós quiserem. Eu vou fazer o que vocês querem. Está mais ou menos assim, crente manda até no pastor. É mais ou menos assim, o pastor faz o que o crente quer. Eu pastorei uma igreja, o apóstolo Claudio pregou lá. Teve lá o pastor Tiago Campos. Irmão, nós não estamos no altar para fazer o que o povo quer. Nós estamos no altar para nós ser direcionados pelo bendito do Espírito Santo e fazer a vontade do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E se eu não fazer o que Deus manda, Deus vai tratar comigo. Mas sabe o que aconteceu com Manassés? Que ele não quis seguir o caminho do Senhor. Resolveu ficar louco e provocar a Deus. Resolveu desfazer do que seu pai tinha feito. Sabe o que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele chegou em uma situação tão terrível, que o versículo de número 10 eu vou ler para vocês ver. Quem tiver sua Bíblia acompanha. Mas o versículo de número 10 diz assim, ó: e falou o Senhor a Manassés. Nem o texto, nem o contexto explicam o que o Senhor falou. Mas eu tenho o direito de conjecturar. Porque se ele estava na rebeldia, se ele estava fazendo tudo contra a obra de Deus, nada menos, nada mais do que Deus chamou ele para um particular. E Deus resolveu conversar com ele. E falou o Senhor a Manassés. Quem sabe Deus disse assim: Manassés, não é assim que eu tenho ensinado teu pai. Eu sou o Deus santo e zeloso de Israel. Assim como cuidei do reinado do teu pai, e o teu pai foi um príncipe na minha presença, é mais ou menos isso que eu quero fazer na tua vida. Tu não é uma qualquer, tu é um chamado e escolhido. Tu és da geração que tem promessa. Você pode até afastado do caminho do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, a tua vida não é essa. Deus tem um chamado na tua vida. Você que está andando conforme o caminho daqueles que não tem Deus, eu quero te dizer nesta noite, o nosso congresso é ganhando alma em todas as nações. E como profeta eu quero te dizer, esse não é o teu caminho. Deus te chamou para o estreito para com Ele. Só que Manassés não deu ouvido a Deus. O versículo 10 diz que aí Deus falou com o povo. Deus falou Manassés, ele não ouviu a Deus. Imagina aquele crente que não ouve a Deus, ele vai ouvir pastor? Ele vai ouvir líder? Jamais. Se não ouve nem a Deus, Deus fala e o camarada insiste. Preste atenção. Deus então agora coloca Manassés de lado e vai ao povo. É como se Deus vai à igreja, reúne toda a congregação. Aí Deus fala com a igreja. Versículo 10. Preste atenção, olha para mim. Deus chama o povo para um particular. O texto e nenhum contexto não vai explicar que particular é esse, mas nós podemos conjecturar. Seria mais ou menos assim, um estreito de Deus com o povo. O líder de vocês não quer a mim. O líder de vocês não quer viver a palavra. Mas vocês são a nação escolhida e santa. Vocês são a nação eleita. Vocês são a nação que a qual eu escolhi. E vocês são simplesmente a minha propriedade particular. Eu não quero estar dentro de quatro paredes
parede, mas eu quero me entronizar na tua vida. Mas a caminhada de vocês que tenha sido que nem dos vossos líderes, não me faz presente no meio de vós. Seria mais ou menos assim: ou vocês estreitam a caminhada de vocês, ou vocês perderão a minha presença no meio de vós. Enquanto isso, aquele líder estava louco e desviado. Mas diz a Bíblia, se você ler o versículo 10, o versículo 10 diz que o povo foi a Manassés e falou a Manassés. E o que o povo falou a Manassés? Acredito eu que não era nada mais, nada menos, apóstolo Claudir, simplesmente dizendo assim: Manassés, tu vai insistir nessa caminhada? Deus falou conosco, Manassés. Tu não ouve a Deus e nem tem temor dos preceitos do Senhor. Tu está nos ensinando aquilo que é profano e não tem na palavra, Manassés. Porque assim visitou o Senhor esta casa, meu Deus de Israel. Assim o Senhor veio aqui e falou conosco, Manassés. Manassés, teu pai santo, separado, homem de Deus, pregou a palavra, nos ensinou a verdade. E tu, Manassés, vai ficar nessa vida. Não tem crente assim, que está desviado. O pai dele, a mãe dele faz tudo certinho, vem para a igreja, ora, e a pessoa está lá no mundo. Estava assim a vida de Manassés. Vou pular para o versículo 11. O versículo 11 é o versículo chave desta leitura. É o versículo chave desta mensagem. Por quê, pastor? Porque o versículo de número 11 vai mostrar para nós o que Deus fez com esse louco. Tem coragem de triscar nesse irmão, nessa irmã aí? Tem coragem? Tem coragem de entregar uma mensagem a ela aí, a ele, dizendo assim: olha, Deus agora chamou o louco para o estreito. Deus agora quer falar cara a cara com ele. E sabe o que diz o versículo 11? Vou ler. Está escrito assim, preste bem atenção, meus irmãos. Diz assim o texto, a palavra do Senhor, versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de nosso Senhor. Pelo que o Senhor, o versículo 10 diz: falou o Senhor a Manassés e falou o Senhor ao seu povo, porém não deram ouvido. Aí o versículo 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes e o exército, o rei da Síria, e os quais prenderam Manassés, e com o qual colocou cadeia, amarrou sobre os espinhos e aprisionou na Babilônia. Olha o que sobra para rebelde aí. Trouxe os príncipes de Israel. Quem eram os príncipes de Israel? Era aquele que andava com Manassés. Foi os mesmos que o prendeu a ele. Aqueles que diz que é nossos amiguinhos no mundo. Sabe quem é? Que é aquilo que lá trama para a gente. Arma. Vou falar na linguagem da juventude de hoje. Casinha. É isso que eles falam, casinha. Sabe o que é casinha? Fizeram isso para ele. E ele caiu. E quando ele caiu, não tiveram dó dele. Colocou ele sobre os espinhos, amarrou, não ficaram satisfeitos. Levou ele para a prisão. Sabe onde era a prisão dele? A Babilônia. O lugar mais tenebroso. É a figura que representa o mundo. Preste atenção que eu vou falar com você agora. Eu posso até profetizar. Às vezes você está pensando assim: pastor, que mensagem é essa? É uma mensagem de livramento para a tua vida. Porque eu não sei com quem tu anda, eu não sei qual é o teu caminho, se você está vindo ou está deixando de vir para a casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que existe os espinhos da vida. Se você não quer Deus, mas tem os espinhos para te espinhar nesta caminhada. Que espinhos são esses? Vou lhe contar o que é o espinho da vida. Olha para mim, rapaz, olha para mim, moça. Olha, mãe de família, pai de família. Olha o que é o espinho da vida.
Chegou a jovem chorando lá na igreja. Mas vou contar um pouquinho. Cantava na igreja, abria culto, bênção. Mas sabe o que é bênção, irmãos? Direcionava os jovens. Era coisa linda. Tudo que ia fazer na igreja podia contar com ela. Mas um certo dia entrou um camarada na igreja que disse que queria ser crente. Presta atenção. E aí começou a ficar mais perto dela. Porque na verdade não era querer ser crente, queria induzir a ela. Veja o que é o espinho da vida. Mas o pastor, com aquela visão de águia, que vê aquilo que muitos não vê, chamou ela para um particular. Apóstolo Claudio disse assim: minha filha, está tendo alguma coisa errada aí. Mal chegou na igreja, esse camarada já está andando muito com você. Negócio de pizza, só vocês dois meia-noite. Chegando, sua mãe ligou preocupada e querendo saber se você já tinha saído. Não é hora, minha filha. Aí ela virou para o pastor: o senhor está pensando que eu sou o quê? Está insinuando que eu sou isso e aquilo? Ele disse: não, minha filha, é a minha preocupação pastoral. Eu quero bem para a tua alma, pastor. Já que o senhor está insinuando que eu não valo nada, eu não quero saber mais de crente e vou viver a vida que eu quero. Saiu da igreja. A mãe, mais do que desesperada, chegou na igreja se escabelando: o senhor botou minha filha para correr de casa, ela é de família. Ele: não, para, não é. Foi isso. E não quis ouvir o pastor: eu também não sou mais desta igreja. Olha para mim, irmãos. É o que eu estava conversando com o pastor Alexandre. Falei: pastor Alexandre, na área familiar, experiência tem valor. Experiência tem valor. Não adianta vir com essa conversa de oba espiritualizar a área conjugal, dizendo: eis que o teu está chegando aí. Isso é mentira. Não há profecia para essa área. É uma das primeiras características que identifica o falso profeta. Os dois desviados foram dar uma voltinha na rua, e ela perdida, porque o camarada já vem de lá, ele está habituado, mas ela, tadinha, a vida toda dentro da igreja, e o camarada não queria só ela. Aí o camarada queria ela, mais um e mais outra. E ela, tadinha, não tinha experiência, se humou na festa. Mas ela não esperava um bufetão que ele deu nela, que inchou a cara dela. E ela chegou em casa de madrugada com a cara desse tamanho. A mãe abre a porta para atender e pergunta: que é isso, minha filha? E ela fala: foi ele. Aí ela diz: meu Deus, pelo amor de Deus, bateram aonde eu nunca bati, machucou aonde eu não machuquei. São os espinhos da vida. Quando a gente não quer obedecer, quando a gente não quer a verdade, quando a gente não quer estreito com Deus, quando a gente não quer ser fiel ao Senhor, não quer obedecer a Deus, então o mundo vai te ensinar. A mãe liga para o pastor e conta para ele. Ele disse: minha filha, é tarde, não posso fazer mais nada. Deus fez com que eu falasse isso para te livrar dessa casinha. E tem muito crente, filho de crente, caindo em casinha, tão arrebentado, destruído nas drogas, na prostituição, porque não houve pai, não houve pastor, não houve a palavra. E agora, meu irmão, só Deus sabe do teu futuro, mas eu vou profetizar. Quem quer receber uma palavra profética aí? Sabe, presta, levante a tua mão bem alto, porque eu vou profetizar no nome do Senhor. Observa, muito está pensando que a tua história, ela vai terminar dentro de uma catatumba fria e gelada, mas Deus já registrou ela no céu, dizendo que a tua história vai terminar no céu com Ele, vai terminar na eternidade. Você vai partir da terra para a glória. Se você crer, aplaude o nome de Jesus nesta noite.
muitos estão dizendo que a história do teu filho, da tua filha, da tua família vai terminar trágico. Mas eu digo e revogo esta palavra: Deus já registrou no céu a história do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, e não terminará desta forma, porque Deus é Deus no céu, na terra e manda no inferno. Versículo 12. O versículo 12 diz assim a palavra do nosso Senhor: já que agora Manassés tinha perdido o reinado, estava preso sobre os espinhos, algemado, na cadeia, na Babilônia. E agora o que fazer, Manassés? Um bom lugar para ele refletir, um bom lugar para ele dar valor àquilo que Deus deu para ele, porque muitos não valorizam aquilo que Deus nos dá, e aí por qualquer coisinha é motivo para se desviar. Qualquer coisinha que relou no irmão, na irmã, no pastor, já é motivo para sair da casa de Deus. Pergunta aí, tu é esse tipo de crente? Cuidado aonde você vai ficar, aonde você vai parar, aonde você vai chegar. Cuidado com isso. Veja o versículo 12 que diz assim, meus irmãos. O versículo 12 diz assim: uma vez só a qual ele sofria muito. E no versículo de número 13, eu vou pular para o versículo 14. Olha o que diz, meus irmãos: a qual Manassés na Babilônia, olha o que diz o texto: agora aflito de alma. O que é aflito de alma? É uma dor. Ele agora estava sofrendo, não era mais no corpo, era na alma, lá dentro. E o versículo diz que ele sofrendo na alma seria mais ou menos assim, meus irmãos. Lembra de Ana, angustiada, querendo ter filho, orava a Deus e Deus não respondia. Aí a Bíblia diz que ela vai para o templo e ela começa a orar e começa a chorar. Aí Eli chegou e não entendeu a dor, a amargura que ela tinha, e disse: tu está embriagada, aparta desse vinho. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou com dor na alma. Ninguém compreende o que é uma dor na alma, a não ser aquele que passa. É uma dor que você sente que ninguém compreende, só quem compreende é Deus. Às vezes você não chora para derramar nos seus olhos, mas você chora para dentro, porque você sofre. E muitas vezes, por você ser fiel, você prefere sofrer calado. Você prefere chorar somente para você, para que teus filhos não vejam, para não sofrer, para que a tua família não veja e não sofrer. Foi mais ou menos assim. Mas Eli, como era muito curioso e sempre ele cuidava bem do templo, foi ver o que Ana estava fazendo, e ele percebeu a sua lágrima. Só que ele só viu a lágrima nos seus olhos e não viu a lágrima que chorava para dentro, a dor na alma. E ela disse: meu Senhor, eu só estou atribulada. É isso mesmo, ele estava atribulado lá, lá na Babilônia, sobre os espinhos, uma dor insuportável. Sabe o que diz o versículo de número 14? E Manassés orou de veras o seu Deus. Ele orou quem? O seu. Quem era o Deus dele? Baal, que ele fazia sacrifício. Ele estava lá em cima dos espinhos, preso, com a dor, angustiado, desesperado. Ele resolveu orar ao seu Deus. Vou orar a Baal. E levantou uma oração a Baal. Mas em seguida o versículo diz assim: resolveu orar ao Deus do seu pai.
Por que ele não continuou orando o seu Deus? Porque o Deus dele não tinha resposta, nem livramento, e nem tiraria ele de lá. O único para tirar ele da agonia, da dor, do sofrimento, dos espinhos, somente o Deus do seu pai, que é o Deus de Israel, que contempla e ouve as nossas orações, e que está nos contemplando aqui nesta noite. É o mesmo que ele invocou e clamou, dizendo: eu oro o nome do Deus do meu pai. Vale a pena ter pai crente nessa hora. Vale a pena ter a família crente nessa hora. Porque se a gente não tem fé de orar, provavelmente pede oração para eles. E ele orou o Deus do seu pai. E o que houve, pastor? Deus deu oportunidade a Manassés. Quando ele orou o Deus do seu pai, diz a Bíblia, que Deus é tão misericordioso, que a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. A Bíblia diz que Deus fez com que Manassés saísse dos espinhos, saísse da Babilônia, voltasse para Israel e assumisse o seu reino novamente. Que Deus maravilhoso! Deus da segunda oportunidade. Você que está me ouvindo, quem sabe se afastou, Deus ele te dá mais uma chance. Ele quer que tu volte. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você saia dos espinhos, que você saia dessa vida, sai desse caminho errado, o caminho do mundo, o caminho da perdição. O Senhor te chama, está de braço aberto. Ele quer te ouvir, Ele quer te receber. Só quem crê que nem eu creio glorifica. Só quem acredita que nem eu acredito dê glória. Só quem tem fé dê glória ao Senhor. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que dá mais uma oportunidade. E Ele está dando oportunidade para alguém aqui nesta noite. Versículo 15 e 16 para mim encerrar. Pulei muita coisa maravilhosa aqui. Mas versículo 15 diz que Manassés pegou tudo aquilo que ele tinha feito, que o pai dele já tinha desfeito, ele fez de novo. Colocou tudo dentro de um saco. O que ele colocou dentro do saco? Os deuses do exército do céu, as luas, as estrelas, o sol, as figuras de anjo. Pegou tudo aquilo, saiu para fora da cidade e jogou fora. Ele foi dentro da casa do Senhor, pegou o ídolo, limpou o altar. Versículo 16 para nós concluir e nós encerrar. Ele chegou sobre o altar, fez um sacrifício de adoração a Deus, ofertou na casa do Senhor, que foi uma prática que ele deixou de fazer, porque o seu pai ofertava, contribuía na obra de Deus. Pode ter certeza, se não oferta e nem contribui, isso não é prática de crente. E ele ofertou, e diz a Bíblia que quando ele ofertou e levantou-se uma adoração a Deus, e diz a Bíblia que ele não fez outra coisa a não ser somente dizer que assim como Deus falou para Davi, e que Davi falou a Salomão, que na casa do Senhor só estaria somente fazendo menção do nome do Senhor dos exércitos. Então ele ordena sobre o altar dizendo: aqui só fará menção do Senhor Deus de Israel. Somente glorifique a Ele, somente exalte a Ele, somente tributa a Ele, somente adore a Ele, somente glorifique a Ele, somente exalte a Ele. Quem veio aqui adorar a Ele, quem veio aqui tributar a Ele, quem veio aqui glorificar a Ele, quem veio aqui dar graças a Deus a Ele, levante a tua mão para o céu, porque este lugar é o lugar de nós fazer menção, é o lugar de nós glorificar
glorificar. Quem crê vai glorificando aí. Quem acredita, glorifica aí. Este lugar é o lugar de adorar o nome do Senhor. É o lugar de nós somente fazer menção dizendo que Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és glorioso, Tu és poderoso, Tu és o Deus da minha vida, é o Deus da minha família, é o Deus da minha nação, é o Deus do Brasil, é o Deus desse congresso. Só quem crê, 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 só quem crê. E diz a Bíblia: reconheceu Manassés que só o Senhor é Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Segura na mão desse irmão que está aí. Dá uma mexidinha para ver se ele sente. Fala para ele assim: vamos reconhecer. Não tem coragem de falar. Fale para ele escutar bem alto. Diz assim: vamos reconhecer que só o Senhor é Deus da minha vida. Diga para ele: da minha família, de tudo que eu faço, só o Senhor é Deus. Quem tem glória pode dar glória. Quem tem aleluia pode dar aleluia. Se quem estiver preocupado para sair daqui e ir assistir novela, eu quero dizer que é só o Senhor que é Deus. Se alguém está preocupado com o horário, eu quero te dizer: só o Senhor é Deus. Eu não estou louco, meus irmãos. Eu estou na presença de Deus. Louco é o desviado. Eu estou aqui por conta. Eu estou aqui para Ele me usar e confessar com meus lábios: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Levante a mão de alguém que você está segurando e diga para ele: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor disse para o homem chamado Davi, e Davi falou para Salomão: faz com que na minha casa reconheça e faz menção do meu nome, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem pode falar? Só o Senhor é Deus. Eu quero ouvir toda a igreja: só o Senhor é Deus. Está cansado? Eu não cesso. Só o Senhor é Deus. Satanás, reconheça: só o Senhor é Deus. Quem pode fazer o coral de adoração e dizer: só o Senhor é Deus. 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 Aleluia, aleluia. Levante a tua mão assim para o céu. Meu Deus, reconhecemos que só o Senhor é Deus. É que tira o homem da onde ele está na perdição e traz como príncipe e coloca para reinar. É só o Senhor que faz isso na minha vida. É só o Senhor que tem promessa para a minha família. É só o Senhor que tem promessa para o meu lar. É só o Senhor que tem promessa para todos que estão em minha volta. A minha família, o meu povo, ele ainda vão dizer: cujo o Senhor Deus é o Deus desta nação. Só o Senhor é Deus. Ainda esse congresso, no ano que vem, esse povo vão chegar aqui dizendo: só o Senhor é Deus. Esse congresso, a finalidade dele é levar a nação a reconhecer que só o Senhor é Deus. Aplaude o nome de Jesus.